quando eles vão até aquele lugar que mana leite e mel, como diz a palavra, como diz a promessa, eles retornam. Moisés pergunta: e aí, o que vocês viram, né? Como foi? A palavra diz que 10 deles só conseguiram ver coisas ruins. Os gigantes. Moisés, muito gigante lá. Sem condições. Não dá para entrar nessa terra. Eles nem conseguiram ver os aspectos bons. Tem muito gigante. E eles são em mais números. Eles são mais poderosos do que nós. Não tem como nós entrarmos. Olha o risco que corremos quando esquecemos as coisas que Deus já fez. Certamente aquele povo, aqueles 12, haviam se esquecido já dos milagres de Deus. Meu Deus, o que era derrotar aqueles gigantes? Seja lá o número que for, a quantidade, fosse um exército de gigantes. O que seria para Deus? Vamos considerar tudo aquilo que Ele já fez? Não. Como se Deus não tivesse poder para derrubar gigantes. Mas a palavra também conta que 2 deles, Josué e Caleb, voltaram com boas notícias. Eles não colocaram os olhos nos gigantes. Certamente eles lembraram daquilo que Deus já tinha feito. E pensaram: meu Deus, esses gigantes se tornam tão pequenos perto daquilo que tu já fizestes. Só, queridos, que aquele povo, exceto Josué e Caleb, eles não puderam entrar na terra prometida. Deus se cansou deles. Nesse feriado que eu estava em casa pensando sobre a palavra que eu ia ministrar, eu aproveitei para dar uma olhada em alguns papéis antigos meus, cartas que eu escrevi e não mandei, agendas. E eu peguei uma agenda minha, que eu comecei a escrever em 95. E nessa agenda, eu encontro essa palavra. Tem muitas coisas aqui, testemunhos, ministrações de pregadores, e tem também estudos bíblicos que eu mesmo fiz. E eu quero ler um pedaço para vocês. Dentre algumas coisas que eu já li para vocês, diz assim: a palavra diz para não esquecermos de nenhum dos benefícios do Senhor. E muitas vezes, nós estamos como o povo de Israel, quando foi tirado do Egito. Ficamos murmurando, como se tivéssemos esquecido daquilo que Deus fez por nós. Se o povo de Israel, antigo, visse a gente hoje, eles diriam: mas que povo que murmura. Deus mandou o seu único filho para eles, para morrer por eles. O véu do templo foi rasgado. Estão na época da graça e ainda reclamam. Se pensarmos bem, não estamos muito diferentes desse povo de Israel. Mas tem uma coisa: o povo foi impedido de entrar na terra prometida. E se não tomarmos cuidado, parando de murmurar e se lembrar de tantas coisas, e começar a se lembrar de tantas coisas que o Senhor tem feito por nós, nós não entraremos na terra prometida. Pois a murmuração é como o pecado de feitiçaria. Nós não podemos esquecer de nenhuma das maravilhas que Deus operou em nossas vidas. A começar, quando Ele nos tirou do mundo. Não podemos esquecer. Porque quando depararmos com o mar vermelho, ou seja, com o caminho fechado, e os inimigos atrás de nós para nos pegar, pensaremos: bom, se Ele já nos tirou do mundo, o que mais Ele não fará por nós? O que mais Ele não fará por mim? Então o mar vermelho se abrirá. Então passaremos sem ter murmurado. E mesmo vendo o exército de Faraó atrás de nós,
nós confiaremos em Deus. E Deus não permitirá que nada de mal nos aconteça. Amém. Quem escreveu isso foi uma menina de 16 anos. Glória a Deus por isso. Ler essa agenda esses dias me fez entrar naquela palavra de Jeremias. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quantas coisas que Deus fez na minha vida. Irmãos, quantas coisas que Deus já fez na tua vida. Quantas coisas nós andamos esquecendo. Os milagres que Deus já operou na tua vida. Quando nós lembramos das coisas que Deus fez, a força sobrenatural de Deus vem sobre a sua vida. É esperança. Aleluia. Em 1997, eu me casei com meu melhor amigo. Me apaixonei pelo meu amigo e casei com ele em 97. Eu tinha 18 anos. Depois de um ano, eu engravidei. Toda feliz, fomos ao médico. E a médica passou uma série de exames. E o primeiro exame que eu fiz, o ultrassom, fiz com uma ginecologista. E ela falou o seguinte, enquanto ela me examinava, ela fazia o exame, ela olhou para mim e disse assim: você sabe que não vai nascer, né? Você sabe que não consegue desenvolver. Eu olhei para ela e falei: quê? Depois a sua médica te explica. E eu retornei para minha médica, a médica que cuidava de mim, desde novinha. E ela pegou aquele exame e falou: olha, na data prevista do teu parto eu vou ter que viajar? Pois é. Eu vou te indicar outra médica. Mais tarde, eu fiquei sabendo que não havia previsão de nascimento. Não tinha como prever nascimento algum. E aquela médica tão competente, de fato, muito competente, ela não queria pegar o caso, porque recentemente ela havia perdido uma mãe. E ela estava um pouco abalada com aquilo. Ela não queria perder outra mãe nas mãos dela. Não queria que outra mãe morresse em suas mãos. Eu peguei aqueles exames e procurei outro médico. A princípio, não procurei a primeira médica que ela indicou. Por minha conta, procurei outro médico. Quando esse médico viu aqueles exames, ele olhou para mim e falou: eu não vou pegar o teu caso. Eu não sei o que eu faço com isso. Procure outro médico. Então eu tive a ideia de procurar aquela médica que a primeira havia indicado. E quando eu cheguei nessa médica, ela já sabia do meu caso. Ela pegou o exame e falou: Fui entrando no consultório, ela: você trouxe uma bomba para mim. Você sabe disso, né? Falou: mas eu vou pegar o seu caso. Só que eu vou pedir para você fazer duas coisas. A primeira é ficar deitada, não levante para nada. Repouso absoluto. A segunda, reze, minha filha, reze, porque só Deus para fazer esse neném nascer. Fui para casa, rezar, orar, comigo mesma. Rezar é sinônimo de oração. Só que o que eu não sabia é que quando um médico ímpio fala que só Deus pode fazer algo, ele está usando uma figura de linguagem chamada eufemismo. Ele está diminuindo aquilo de que de fato ele quer dizer. Em outras palavras, ele disse: meu filha, não tem como nascer esse neném.